Então, bom dia a todos. Podem ir abrindo as vossas Bíblias na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, que estaremos a estudar nas próximas 4 semanas, nos próximos 4 domingos, na verdade, iniciando hoje. Todas as crianças devem ter uma folha, as crianças dos 6 aos 10 anos, devem ter recebido à entrada uma folha de apoio ao culto para poderem acompanhar o sermão. Tem perguntas sobre o sermão, tem um desafio para vocês fazerem um desenho sobre o sermão que esteja relacionado com a mensagem, com algo que vocês aprenderam, está bem? Não é um desenho livre. E se tu, ao final, entregares a tua folha à minha pessoa, tu irás receber um prémio, está bem? Irás receber um prémio, ok? Então este é o desafio, prestem atenção. Crianças, se não têm, ali à entrada temos mais folhas, também temos lápis de cor, lápis de cera, sempre à entrada, e teremos nos próximos domingos disponíveis para vocês usarem durante este tempo e acompanharem a mensagem da Palavra de Deus, que é para todos nós, também é para vocês, crianças. Então, vamos lá ao estudo da carta de Paulo a Tito. Hoje, na verdade, vamos iniciar pela primeira vez o estudo de uma das designadas cartas pastorais. Temos 3 cartas pastorais. A carta de 1ª e 2ª a Timóteo, de Paulo a Timóteo, e a carta de Paulo a Tito. Na verdade, é a primeira vez porque nunca estudámos de uma maneira sequencial e completa nenhuma das cartas das epístolas pastorais. Ambas cartas são reconhecidas por epístolas pastorais porque elas têm requisitos específicos para o ministério pastoral. E por isso, erroneamente, e talvez tu estás a pensar que esta carta é só para pastores. Mas, na verdade, esta carta é para todos. Esta carta é para homens e mulheres. Esta carta é para judeus e gentios. Esta carta é para indivíduos. E esta carta é para igrejas. Esta carta, como vamos ver ao longo da nossa série de estudos, ela é bem específica na sua doutrina, no seu ensino cristão, mas também na aplicação do mesmo nas nossas vidas, nas mais diversas áreas, para termos uma vida cristã exemplar na igreja, no lar e na sociedade. Na verdade, é uma carta para todos nós. As 3 cartas têm características em comum, não é? As características em comum é que elas foram escritas especificamente para indivíduos. Timóteo e Tito são mencionados como receptores, destinatários desta carta. Mas facilmente nós iremos perceber, na carta de Tito, e também iríamos perceber o mesmo nas cartas 1ª e 2ª a Timóteo, podemos facilmente concluir que o público é muito mais abrangente. Eram para ser cartas para as igrejas. Eram para ser cartas circulares entre as igrejas, com doutrina e instruções específicas para o funcionamento correto da igreja e para a vida cristã exemplar no meio de uma geração corrompida e perversa. Tem orientações, sem dúvida. As 3 cartas, ou digamos a carta a Timóteo e a carta a Tito, a ambos, Paulo dá orientações específicas para a escolha de presbíteros. Delega autoridade apostólica para estes 2 homens, fiéis companheiros de Paulo, chegarem às igrejas locais e serem eles a nomear os presbíteros anciãos. Para isso tinham que ter autoridade apostólica. Só os apóstolos é que têm essa autoridade. Hoje em dia, não há mais apóstolos, como vamos ver daqui a pouco. Não há mais ninguém com esta autoridade. Mas era neste momento da era apostólica, os apóstolos tinham autoridade sobre as igrejas. E delegam essas autoridades a fiéis companheiros como Timóteo e Tito, e eram eles que escolhiam os pastores para as igrejas. Tito, das 3 cartas, é a carta com mais evidência
da ligação que há entre a verdade e a vida. Entre a doutrina, o ensino cristão, mas a prática cristã. É uma carta que tem um equilíbrio perfeito, eu diria, entre a ortodoxia, o que nós cremos como correto, e a praxis, a prática na vida cristã. É esta ligação entre a doutrina e vida, verdade e prática. É assim que deve ser na igreja. É assim que deve ser nas nossas vidas. Não é meramente, o cristianismo não é meramente uma mensagem, é uma mensagem que transforma vidas. Não é o abraçar apenas de conhecimento. É um conhecimento que se aplica, que se vive, que se obedece. Não há uma dualidade, uma separação entre o que eu creio e o que eu vivo. E esta é a mensagem de toda a carta de Tito, principal. Um breve contexto para vocês entenderem melhor esta carta. Logo no primeiro versículo, e hoje só teremos a introdução da carta. No primeiro versículo, o autor é apresentado, é o apóstolo Paulo, dispensa para nós apresentações. Ele era um fariseu dos fariseus, teve um privilégio único especial, desde tenra idade, de ser instruído pelo mestre mais famoso daquele tempo entre os fariseus, Gamaliel. Mas ele se converte, algo inesperado, ele que era um perseguidor dos cristãos, ele se converte a caminho, na estrada de Damasco, não é? O encontro com Jesus Cristo, uma transformação se dá em Saulo, que até o seu nome passa a ser Paulo, e ele se transforma de perseguidor a perseguido. Um apóstolo, um missionário, alguém único que, grande parte do Novo Testamento, Deus usou este homem para a instrução da igreja por todos os séculos. Grande parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Dispensa apresentações o apóstolo Paulo. É ele verdadeiramente o super apóstolo, o último, mas super apóstolo da maneira grandiosa que foi usado por Deus. Há os 12 apóstolos e há mais um, que é Paulo. 13 apóstolos, não há mais, nem houve, nem haverá mais apóstolos. O destinatário também no versículo 4, vocês veem, no 1,4, o destinatário é a Tito. E por extensão, como já disse, às igrejas na ilha de Creta. Eu vou colocar aqui uma imagem da ilha de Creta, que fica ali ao sul da Grécia, da costa da Grécia. É uma grande ilha. Então o destinatário é Tito, que se encontrava na ilha de Creta, e na ilha de Creta havia várias igrejas. Tito era 100% grego. Ele nem era circuncidado, sabemos isso em Gálatas 2:3. Ele foi também um estimado e fiel companheiro do apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo dá um grande destaque sobre a pessoa de Tito em 2 Coríntios capítulo 8. Esta carta foi escrita com Paulo com a idade aproximadamente de 60 anos. Foi escrita entre os anos 62 a 64 depois de Cristo. Muito provavelmente durante a 4ª viagem missionária de Paulo. Agora, nós não temos nenhuma informação sobre a 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo no livro de Atos. No livro de Atos apenas registra 3 viagens missionárias e o livro de Atos termina com o apóstolo Paulo preso. Mas nós sabemos que ele foi libertado e ele prosseguiu o seu ministério. E possivelmente então ele fez uma 4ª viagem missionária a Creta. E nesta ilha de Creta ele sai para continuar a sua viagem missionária anunciando o Evangelho de Cristo onde ainda não foi pregado. Mas deixa nesta ilha a Tito, em Creta, para colocar em ordem as igrejas ali presentes. Agora, essas igrejas de Creta, elas não começaram com o ministério do apóstolo Paulo e Tito. Boa parte da população nesta ilha de Creta era judia. E, durante as festas principais do judaísmo, inclusive vocês conhecem o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2 diz que vários cretenses estavam ali quando Pedro pregou o Evangelho no dia de Pentecostes. Eles ouviram a mensagem do Evangelho, eles se converteram e voltaram para a ilha de Creta, iniciando assim as primeiras igrejas.
Paulo, nos seus propósitos como missionário, não era apenas para anunciar o Evangelho onde ainda não tinha sido conhecido, essa era a sua grande preocupação, mas também fortalecer o estabelecimento de igrejas locais. E por isso ele tem a necessidade de ir até Creta para fortalecer estas igrejas, estes irmãos, instruí-los, discipulá-los. A igreja de Creta, por serem neófitos, por terem tido pouco tempo de discipulado, de conhecimento na verdade, na palavra de Deus, e por viverem num contexto extremamente difícil, ela estava a passar por muitos problemas. Ela estava a ser assaltada por falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. O mundo também estava a entrar dentro da igreja. A influência naquela ilha perversa, corrompida, estava a entrar na igreja. E por isso Paulo sente a necessidade de deixar Tito para colocar em ordem as igrejas ali. Tito era o homem escolhido por Paulo para as missões difíceis. As missões difíceis eram para Tito. Reparem o contexto em que estava esta igreja, que influenciava tão negativamente a igreja, e a igreja estava-se a corromper nas suas práticas, dentro do lar, na sociedade e dentro da própria igreja. No capítulo 1, versículo 12, reparem qual era a reputação dos cretenses, dos habitantes desta ilha. Um dos seus próprios profetas, filósofos, disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Reparem a reputação destes habitantes, do entorno, desta geração, da sociedade em que viviam estes cristãos. Alguém descreveu os habitantes da ilha de Creta no primeiro século da seguinte maneira: são marinheiros excelentes, bem à semelhança dos portugueses. Tinham essa reputação mesmo. Eram comerciantes astutos, guerreiros ferozes e piratas implacáveis. O povo de Creta era conhecido por ser violento, mentiroso, traidor, ganancioso. Os melhores mercenários estavam na ilha de Creta. Ou seja, quem pagasse mais era por quem eles lutavam. Trair era o dia-a-dia deles. Era só receber mais dinheiro. Ganância era o que comandava a sua vida. Eram corruptos sexualmente nesta ilha. Devassidão sexual. Eram indisciplinados, como vocês veem aqui, glutões preguiçosos. Que sociedade em que estavam os cristãos inseridos? Estas igrejas. Uma das palavras... Obrigado, João. Uma das palavras para mentiroso no grego era cretiço. Cretiço. Ou seja, ser um mentiroso era ser um cretense. Esta era a grande reputação do povo desta grande ilha na costa da Grécia. Mas Paulo tem uma mensagem para eles, que é uma mensagem para nós, porque esta geração não é diferente da geração de Creta. Esta geração é pervertida. Esta geração é corrompida. Esta geração é mentirosa. Esta geração é marcada pela devassidão sexual. E nós vivemos neste meio, no meio desta geração, como igreja. E há uma mensagem de Paulo para estes cristãos, que é mesmo uma mensagem para nós. Vocês foram gerados pela palavra da verdade. Vocês agora são um novo povo de Deus, uma nova humanidade, novos homens e novas mulheres. Vocês conhecem a verdade de Deus. Vocês têm recebido a palavra de Deus. E por isso agora têm o dever que a vossa conduta seja radicalmente diferente e exemplar na igreja, no lar e na sociedade. Esta é a mensagem ao longo de toda a carta principal de Paulo. A verdade de Deus transforma. Verdadeiramente, se tu conheces a verdade de Deus, se tu abraçaste a verdade de Deus de todo o teu coração, ela transforma. Não há outra forma. A vida cristã é conhecimento, mas também é coração. Ela é doutrina, mas é dever. Ela é teoria, mas é prática, é vida. Vamos então olhar para a introdução desta carta agora com mais detalhes. E vamos ver como esta introdução, na verdade, nos apresenta a mensagem central de toda a carta. Então vamos ler Tito 1, versículo 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no tempo próprio manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Senhor, abençoa, Pai, este tempo da Tua palavra, que o Teu povo possa render-se a ela de todo o coração e produz transformação nas nossas vidas, Pai, tanto para salvação como para santificação. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Reparem como Paulo se apresenta a ele mesmo, a sua identidade, que é a identidade, primeiramente, de todo o cristão. Ele se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Esta é toda uma introdução, esses 4 versículos, das mais longas e mais ricas do apóstolo Paulo em todas as suas cartas. Só perde para a carta de Romanos, uma saudação com a profundidade e a riqueza desta saudação. Agora, tu te perguntas qual a necessidade de Paulo fazer uma apresentação tão completa sobre o seu ministério apostólico. Se Tito era alguém conhecido, se Tito era um filho espiritual dele, se Tito era um fiel companheiro de Paulo. Qual a necessidade? Bem, aí tu vês que esta carta não era apenas para Tito. Ela era para dar a Tito as credenciais, a autoridade apostólica, para desempenhar o seu ministério e colocar em ordem as igrejas. E ela surge também, esta necessidade, como seria uma carta circular, e Tito não estava a ser aceito no seu ministério, estavam a rejeitar o ministério, a intervenção, a ajuda de Tito. Então esta carta serve para as igrejas receberem como palavra do apóstolo Paulo, como palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, porque os apóstolos recebiam revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo, como se via a ele mesmo? Primeiramente como servo, reparem. Esta palavra é a mesma palavra para escravo, doulos, escravo. Nós pertencemos a Deus. É isto que tu pensas sobre a tua identidade? É que esta é a identidade verdadeiramente de todo o cristão. Na verdade, todo cristão é um servo. É um escravo de Deus. E reparem, um escravo não tem direitos. Um escravo não é para viver para si mesmo. Um escravo não é para fazer a sua vontade. Talvez a tua vontade esta manhã era estar na praia. Mas eu venho para fazer a vontade de Deus, separar este tempo para louvar a Deus, para exaltar a sua palavra, para servir o povo de Deus. Porque eu não vivo para a minha vontade, os meus desejos, as minhas motivações e emoções. Temos que ter esta mentalidade de Paulo. Somos escravos. Nós pertencemos a Deus. Nós fomos comprados com alto preço. O preço do precioso sangue de Jesus Cristo. Esta é a identidade de todo cristão. Então, pensa mais nos teus deveres. Pensemos mais nos nossos deveres como cristãos e não nos nossos direitos. Porque essa sociedade pensa mais nos seus direitos do que nos seus deveres. O cristianismo é radicalmente diferente. Nós pensamos mais nos nossos deveres. Nós vivemos não para fazer a nossa vontade, mas para agradar a Cristo. Não para agradar a nós mesmos, já morremos para nós, agora vivemos para Cristo. Por falar em direitos, sabes quais são os nossos direitos? Aquilo que merecíamos? A morte, o inferno, a condenação eterna. Esses são os nossos direitos. Esses são os nossos direitos. A cada dia é a graça do Senhor estares em pé. A cada dia. A única coisa que merecemos é morte, inferno e condenação eterna. Tudo o resto nas nossas vidas é graça. É graça. É misericórdia do Senhor. É misericórdia do Senhor. Reparem também que ele se apresenta como apóstolo, e aqui agora fala da sua identidade como cristão, mas também do seu ministério como cristão específico que recebeu. O apostolado. Esta palavra significa enviado. Apóstolo
significa alguém enviado. E este termo é usado no Novo Testamento e tem produzido grande confusão nos dias de hoje no mundo evangélico. No mundo evangélico. Porque pensam que ainda é possível haver apóstolos. E muitos se auto-intitulam apóstolos. Porque o termo em si significa enviado. E porque também no Novo Testamento esta palavra é usada, a mesma palavra para Barnabé, para Silas, para Timóteo, para Tito, para Epáfras e outros que eu agora estou-me a esquecer. Porque este termo é usado de duas maneiras. Primeiramente, é usado para alguém que foi enviado numa missão. E todos esses nomes que eu acabei de citar eram missionários, numa missão, está bem? Enviados pela igreja. Mas os apóstolos, que é o segundo sentido em que é usado este termo nas Escrituras, especificamente para um grupo dos 12, obviamente Matias substituiu Judas Iscariotes, e para Paulo, somente eles receberam comissão direta e foram enviados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, são apóstolos, únicos e especiais, com autoridade apostólica. Não foram enviados pela igreja local, foram enviados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui, usando para ele o termo apóstolo, está-se a referir à sua autoridade apostólica. A igreja teve como fundamento o ensino dos apóstolos. Os 12 mais o apóstolo Paulo. Este é um grupo restrito que cumpria credenciais únicas e especiais, específicas. Por exemplo, por que é que Paulo é considerado o último apóstolo, se ele não fazia parte dos 12? Vemos algumas credenciais rapidamente que eu vou nomear para vocês. Ele viu a Jesus Cristo ressuscitado. Ele foi comissionado diretamente por Jesus Cristo. Ele recebeu o poder para realizar sinais e prodígios, como ressuscitar mortos. Barnabé, Timóteo, Tito, Epáfras não receberam esse poder. Ele também foi inspirado por Deus para escrever a Escritura e lançar assim o fundamento da igreja. Quase metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, por isso, o último apóstolo foi Paulo. Os bons apóstolos estão mortos. Aqueles que se chamam apóstolos hoje em dia são maus apóstolos e são falsos apóstolos. Os bons apóstolos já estão mortos. Porque cumpriam estes requisitos. Amados, o cânon, a Escritura, os 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, já está completo. Por isso não necessitamos mais de apóstolos. Não necessitamos mais de profetas que recebem novas revelações de Deus. O que Deus falou é o que está na Bíblia. Se está fora da Bíblia, Deus não falou. Eu volto a repetir. O que Deus falou é o que está na Bíblia. Se não está na Bíblia, Deus não falou. Tu podes dizer que Deus te falou, mas tu não podes ter a segurança disso. Porque o que Ele falou está na Bíblia. Na Bíblia. Reparemos ainda num pequeno, mas muito significativo detalhe. Como apresenta aqui a menção e coloca em pé de igualdade Deus e Jesus Cristo por parte do apóstolo Paulo. Paulo serve de Deus e apóstolo enviado por Jesus Cristo. Paulo tem cuidado para dar provas da evidência da divindade de Jesus Cristo. Que Ele é igual com o Pai, Ele é Deus. Jesus Cristo não é alguém inferior a Deus o Pai, como muitas religiões o apresentam. E por isso as temos como falsas religiões. Porque elas não estão na verdade e nem creem na verdade. E a verdade é personificada. Jesus Cristo é a verdade. Elas negam ou diminuem a pessoa de Cristo. Por exemplo, para os muçulmanos, Jesus Cristo é somente um profeta. Para os mormons, a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, para os mormons, Jesus Cristo é uma criação de Deus, gerado por um pai espiritual e por uma mãe espiritual. Para os testemunhas de Jeová, Jesus Cristo é a primeira criação de Deus e, como tal, não é o Deus. O Deus. Para os católicos, Maria é colocada no lugar que pertence unicamente a Jesus Cristo. Para os espíritas, Jesus Cristo é um espírito muito evoluído. Repara, todas as religiões negam ou diminuem a pessoa de Jesus Cristo. E essa é algo para tu teres em conta para identificar uma falsa religião.
quem nega ou diminui a pessoa de Cristo. Paulo não fazia isso. Em pé de igualdade. Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Reparem o propósito do ministério de Paulo, ainda no versículo 1 ao final. Para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. O ministério de Paulo era a favor dos eleitos. Este era o propósito do ministério de Paulo. Era a favor dos eleitos de Deus, para a salvação dos eleitos e para a santificação dos eleitos, para a piedade dos eleitos, por outras palavras. Ele usa aqui o termo piedade, que é temor a Deus. Quem são os eleitos? Primeiramente, temos que responder a isso. Os eleitos são os que foram escolhidos desde a eternidade para a salvação. Há abundantes versículos nas Escrituras sobre isso. Se tu não entendes, ao final eu posso estar contigo com a Bíblia aberta a mostrar a variedade de versículos que falam que nós fomos eleitos desde a eternidade para a salvação. Os eleitos são aqueles que já são salvos ou que ainda serão salvos porque foram separados para Deus e para os seus propósitos. Os eleitos são aqueles que já manifestaram fé em Jesus Cristo verdadeira. E sendo assim, os eleitos são aqueles que já compõem o corpo de Cristo, a igreja, ou que irão, inevitavelmente, compor o corpo de Cristo, a igreja. É por isso que Deus diz a Paulo, quando ele estava na cidade de Corinto, para lhe dar coragem, encorajamento, para pregar ali, para fazer o seu ministério na cidade de Corinto, porque o que é que diz Paulo? O que é que diz Deus a Paulo? Porque ainda tem muito povo nesta cidade. Os eleitos estavam lá para ouvir a mensagem e para responder afirmativamente à mensagem. O ministério de Paulo era a favor da salvação dos eleitos. O foco de Paulo, primeiro, evangelização. Salvação, para conduzir os eleitos de Deus à fé. Agora reparem, é os eleitos de Deus. O agente da eleição é Deus. São os eleitos de Deus. Jesus Cristo diz isso com outras palavras ainda mais claras para nós. Por favor, deixem aqui uma marca e acompanhem-me a João. Então temos Mateus, Marcos, Lucas e João no Novo Testamento. João, capítulo 15, versículo 16. Isto fica claro nas palavras de Jesus Cristo. Que o agente da eleição é Deus, unicamente. João 15, 16. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler para vocês, por favor. Se não encontraste também, é somente um versículo, tu podes acompanhar a leitura. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi. Mais claro que isso não há. E vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedires em meu nome. Eu volto a repetir. Não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi. E vos designei a ir e a dar fruto. O agente da eleição não são os homens. Não foste tu que escolheste a Deus. Foi Deus que te escolheu. Não são os homens que escolhem a Deus. Em Romanos, Paulo vai dizer que não há quem busque a Deus. Não há ninguém que entenda e quem busca a Deus. É Deus quem escolhe os homens para a salvação. São os eleitos. É claro, e eu vou deixar claro aqui para vocês, que o homem tem que responder à chamada de Deus. Responde com fé. Tem que aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas só o faz porque primeiramente Deus o escolheu desde a eternidade e o capacita para responder com fé. É Deus quem dá esse poder. É Deus quem dá a fé. Efésios 2, 8 e 9 diz isso mesmo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de vós? A fé. É dom, é dádiva de Deus. É um presente de Deus. Isto é aquilo que nós entendemos como eleição incondicional. Porque ela não está baseada em nenhuma condição ou mérito nosso, antecipado ou previsto, mas na livre e soberana decisão de Deus. Não foste vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi. Talvez tu estejas a perguntar-te agora, neste exato momento, mas isto não faz Deus injusto por escolher a uns e a outros não?
Bem, sabe que esta pergunta já tem mais de 2000 anos. E ela já foi respondida na Escritura, em Romanos. Eu vou a Romanos, capítulo 9, e por favor me acompanhem em Romanos. Romanos, capítulo 9, versículo 14 a 16. Falando sobre isto mesmo, a eleição, Paulo traz aqui esta pergunta, ou este pensamento, de quem acha que Deus é injusto. E ele responde. E vamos responder com as Escrituras. Romanos 9, versículo 14 a 16. Que diremos? Há injustiça da parte de Deus? Porque reparem o versículo 13, como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Que diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Mais claro que isso é impossível. Sabem qual é o problema? É que nós achamos que Deus nos deve a salvação e Deus não deve a salvação a ninguém. A salvação não é uma dívida, como uma vez eu ouvi um amigo meu a pregar. A salvação não é uma dívida, é uma dádiva. Deus não deve a salvação a ninguém. Por isso é que não é injusta a eleição. Pois o justo era Deus lançar todos. O justo sim era Deus lançar todos na perdição eterna. E Ele fará essa justiça para muitos. Mas para muitos outros Ele usará de graça e misericórdia. Por causa do seu grande amor. E Ele não tinha o porquê de o fazer. Não tinha o porquê de o fazer. A salvação não é dívida, é dádiva. O ministério de Paulo era em favor da salvação dos eleitos por meio da pregação da verdade, do Evangelho. A pregação que origina a fé nos corações dos eleitos. Paulo diz isso em Romanos, por outras palavras, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E o propósito do ministério de Paulo era, primeiramente, anunciar a palavra de Cristo. Ou como Paulo apresenta aqui, anunciar a verdade que gera fé no coração dos eleitos. A eleição não anula a pregação da palavra. Antes encoraja a pregação, com a certeza que Deus tem muito povo ainda nesta cidade para trazer para o seu rebanho, que mais tarde ou mais cedo ouvirão a sua voz e o seguirão. E nós somos instrumentos para que eles possam ouvir a sua voz e seguir o bom pastor Jesus Cristo. O ministério de Paulo também era em favor da santificação dos eleitos. Não apenas na salvação, mas na santificação. Repara o que diz aqui o versículo 1. E ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade, ou que leva ao temor ao Senhor. O sentido aqui de Paulo é que o conhecimento da verdade conduz ao temor do Senhor, à piedade, à prática, à transformação de vida. A verdade tem o poder de nos transformar. Por isso nós pregamos e ensinamos e exortamos com a verdade, com a palavra de Deus. Se estamos na verdade, seremos verdadeiramente transformados. Não há outra. Estas coisas andam de mãos juntas. Se estamos na verdade, se abraçarmos a verdade, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, então o que será característica na nossa vida é o temor a Deus, é a piedade. Não é a perfeição. Eu não estou a falar de perfeição. Paulo também não está a falar de perfeição. Mas está a falar desta santificação. Está a falar destes frutos. Vocês lembram-se? Nós lemos João 15:16, diz que Ele nos escolheu a nós, não fomos nós que escolhemos a Ele. E Jesus Cristo disse, para que vocês deem fruto. No pomar de Deus não há árvores estéreis sem fruto. Não existe tal coisa. No pomar de Deus não há árvores estéreis sem fruto. Presta bem atenção a isto. Se tu verdadeiramente estás na verdade, tu irás gerar fruto, piedade, temor a Deus. Igreja, eu costumo dizer repetidamente que uma fé que salva é uma fé que santifica. Uma fé que salva é uma fé que santifica. Estas coisas andam juntos. Se é uma fé verdadeira, santifica. Produz mudança, fruto.
boas obras. Amada igreja, não considerem como salvos aqueles que dizem que são salvos, mas sim aqueles que vivem como salvos, como filhos de Deus, como filhos da verdade, que andam na verdade. Não é só boca, não é só profissão da boca, é vida transformada. A verdade e a piedade devem andar juntas. Uma coisa não anula a outra e uma não pode existir sem a outra. Hoje em dia até tu tens no mundo evangélico e isso só demonstra o quão fraco está o cristianismo hoje em dia, que se faz uma separação entre verdade e piedade. E então a grande discussão hoje no mundo evangélico é: o que é mais importante, a doutrina ou a vida? É a mesma coisa que perguntar o que é mais importante para ti, o pulmão da direita ou o pulmão da esquerda, a perna direita ou a perna esquerda, o inspirar ou expirar. Estas duas coisas andam juntas. É a tese de Paulo: doutrina, verdade e vida. Vida. Não é que uma é mais importante que a outra, mas isso demonstra o quão fraco está o nosso cristianismo. Isto nem deveria ser uma pergunta, mas infelizmente é. Certa vez, João Calvino, um dos grandes teólogos e pastores da Reforma Protestante, disse que tão inseparáveis quanto a luz e o calor do sol são a doutrina e a piedade cristã. Distintos, certamente, separáveis jamais. Para crescermos, se crescermos na doutrina, na verdade, iremos crescer em piedade. Não é que uma coisa anula a outra. Para crescermos em piedade, necessitamos crescer na doutrina, no conhecimento da verdade. Por isso, valorizem a pregação da palavra de Deus, amados irmãos. Valorizem a palavra. A verdade e a piedade devem andar juntas, pois somente assim haverá boa reputação para o Evangelho e eficácia neste mundo. No versículo 2 ele vai falar, e rapidamente, da promessa de Deus, como fundamento do seu ministério, o apóstolo Paulo. Ele tem vindo a falar que o seu ministério, pregando a verdade de Deus, produz salvação, santificação, ou piedade, como queiram chamar, e esperança. E isto tudo como promessa de Deus. Deus já prometeu isso. E é o fundamento e a motivação do ministério de Paulo. Reparem o versículo 2, voltando a Tito. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. É o conhecimento da verdade. É estar na verdade. É andar na verdade que nos dá a esperança da vida eterna. Que nos dá a esperança da vida eterna. Se não andamos na verdade, não podemos ter a esperança da vida eterna. Que somos eleitos de Deus, que somos salvos, que somos filhos de Deus. Se não andamos na verdade. Paulo diz que aqueles que abraçaram a verdade, andam na verdade, têm esperança de vida eterna, porque foi prometida pelo próprio Deus. A esperança que nós temos, reparem, nós muitas vezes só falamos da salvação, de ser livres do inferno, da condenação eterna. Mas repara, o foco do apóstolo Paulo é vida eterna, a promessa de vida eterna e tudo o que isso implica que nós nem podemos imaginar. Agora, crianças, para vocês olharem para mim e prestarem atenção, porque é que falamos de vida eterna e a necessidade da mesma? João 3,16, que vocês têm aprendido, seguramente, se têm frequentado o nosso ministério infantil, até talvez já tenham memorizado, crianças. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Crianças, olhem para mim. Olhem para mim. Porque agora eu vou falar algo bem sério. Talvez que os teus pais evitam falar-te, mas esta é a verdade. Um dia tu vais morrer. Um dia tu vais morrer. Um dia todos nós vamos morrer. E talvez já tens acordado, ou esta noite acordes com medo de morrer. Com medo de morrer. Agora deixa-me te confessar algo. O pastor Tiago vai-vos confessar algo a vocês. Às vezes eu também tenho medo. Não digam aos vossos pais. Na verdade, vocês sabem que os vossos pais estão aqui, estão a ouvir tudo. Deixem-me dizer, os vossos pais também às vezes têm medo de morrer. Sabem o que é que eu faço quando tenho medo
de morrer, quando tenho medo da morte? Eu lembro-me que Cristo morreu pelos meus pecados e que eu não vou ser condenado e vou ter vida eterna com Ele para todo sempre. Nada de mal vai acontecer comigo. Eu irei voltar a viver para todo sempre. O diabo e a morte não podem me fazer nada, pois Deus me ama. Então, quando tu tenhas medo e voltes a ter medo, ora e confia em Jesus. Ora e confia em Jesus. Como teu Salvador. E a promessa da vida eterna para ti. Que nada de mal te irá acontecer porque Ele te ama. Ora e confia em Jesus. Que grande mensagem que é o Evangelho. Repara, eu acabei de pregar o Evangelho às crianças. Esta é a grande mensagem que nos livra de todo o medo, de todo o temor. E que nos enche de grande esperança e confiança. Porque a vida eterna foi prometida antes dos tempos eternos, diz Paulo. Este texto apresenta para nós algo maravilhoso, que eu já não tenho tempo de tratar com vocês. Não tenho. O tempo está a correr. Este texto apresenta o pacto de amor eterno entre as pessoas da eternidade, porque a quem é que Deus prometeu antes dos tempos eternos? Antes da existência do tempo, do espaço, do mundo, do homem. A quem é que Deus prometeu? Entre as pessoas da Trindade. Hoje em dia já não se ouve isso nos púlpitos, esta doutrina, a doutrina do pacto eterno intratrinitário ou a aliança da redenção. Nomes estranhos para os teólogos é que usam isso. Mas é uma doutrina que caiu no esquecimento. Mas há muitos textos que apontam para esta maravilhosa verdade. Um pacto de amor eterno. Ou seja, que na eternidade Deus prometeu uma noiva para o seu Filho Jesus Cristo. Que na eternidade o Filho prometeu ao Pai descer do céu para salvar essa noiva, esse povo. E que o Espírito Santo prometeu ao Pai e ao Filho aplicar essa salvação a cada um dos eleitos. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Por isso é certo, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo, porque Ele prometeu desde a eternidade. Esta é a motivação, o fundamento do ministério de Paulo, de tudo o que Paulo fazia. A confiança nas promessas de Deus. O principal do ministério de Paulo, terminando, nós temos no versículo 3. E no tempo próprio manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. O que Paulo está a dizer é que a vida eterna, ela vem até nós unicamente por meio da pregação da palavra, mediante a pregação. Deus fala por três formas. Deus fala pela palavra escrita, Deus fala pela palavra encarnada, Jesus Cristo, e Deus fala por meio da palavra pregada. Paulo recebeu uma ordem de Deus e não foi curar. A ordem de Deus foi pregar. O ministério de Paulo era pregar a palavra da verdade, pois somente por meio da palavra de Deus é que pode vir a vida eterna. A vida eterna. E não há nada maior do que isso. Por isso não há nada mais importante e relevante que a igreja tem para oferecer do que a pregação da palavra. Por isso aqui nós damos importância à pregação da palavra. E no culto ela é o centro. Porque Deus fala por meio da pregação da sua palavra. Considera seriamente isto. Quando a palavra de Deus está aqui a ser pregada por qualquer homem que esteja aqui a falar a palavra de Deus, considera que seriamente que estás diante do trono de Deus. É Deus que está a falar contigo. Porque às vezes temos a tendência que Deus está a falar só com os outros. Isto é para os outros. Deus está a falar contigo. É a glória de Deus que está a ser revelada diante dos teus olhos por meio da sua palavra. Por isso é que me deixa profundamente triste e preocupado com aqueles que eu vejo a terem em tão pouco a pregação da palavra. Durante a pregação da palavra visitam as redes sociais ou estão a jogar no telemóvel. E alguns eu já tenho visto. Durante a pregação da palavra é quando levantam o justo para beber água e ir à casa de banho. Durante a pregação da palavra estão conversando com outros e não prestando atenção àquilo que está a ser dito. Durante a pregação da palavra estão desejando que a mesma termine rapidamente.
e durante a pregação da palavra não estão acolhendo a palavra, nem abraçando a palavra. Por isso é que saem como entraram, frios, secos e vazios, por rejeitarem a palavra de Deus. Por isso é que domingo após domingo, ano após ano, tu continuas igual. Continuas igual. Não há mudança, não há crescimento, não há maturidade. E começas até a ver crianças a entender e a responder melhor ao Evangelho do que tu. Tudo isso porque tu tens desprezado a palavra de Deus. Não tens acolhido a palavra no teu coração. Porque não te estás a encher da palavra. E porque não respondes favoravelmente a ela. Em João capítulo 10, Jesus Cristo disse que aqueles que são suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Quem não ouve a sua palavra não é sua ovelha. E o ouvir aqui é obedecer na Escritura. É aplicar, é abraçar a palavra. Versículo 4, Paulo fala do seu ministério na prática, aquilo que se transformou. Não consigo passar aqui o 4, se me puderem ajudar atrás. Mas o ponto é o progenitor espiritual de Tito. Reparem como o ministério da palavra na prática tem um exemplo e um testemunho, que é a transformação que ocorreu em Tito. Paulo menciona a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum. Graça e paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Tito é o filho espiritual de Paulo, por isso é que Paulo o chama meu verdadeiro filho na fé. Tito se converteu e foi transformado pela pregação da verdade e se tornou um grande pastor, um grande missionário ao lado do apóstolo Paulo. Paulo destaca que eles têm uma fé que é comum. Esta fé não está a falar da fé salvífica somente, mas todo o corpo de doutrinas da fé cristã, do ensino cristão, que é comum. O verdadeiro povo de Deus, um eleito, não é apenas alguém que vive corretamente, é alguém que crê também corretamente na doutrina cristã. E a nossa unidade entre nós, ela é fundamentada na verdade, em abraçar essas doutrinas fundamentais, preciosas e principais para nós. Por isso é que estamos juntos, porque abraçamos a mesma fé comum. A mesma fé comum. É isso que nos une, unicamente. E ele termina com a saudação típica, graça e paz para Tito. Esta é a típica saudação paulina e esta é sem dúvida uma saudação cristã. Por isso não há nenhum problema nós dizermos graça e paz quando nos cumprimentamos. Desejando graça e paz ao outro. Graça, sabemos da importância da mesma nas Escrituras. Tudo o que somos e temos é pela graça de Deus. Tudo o que necessitamos nesta vida é que Deus seja gracioso para connosco. É mais da graça, é mais do seu poder favorável a nós, em todas as coisas. Paz é o resultado da graça. Nós fomos reconciliados com Deus para todo sempre e já estamos a colher os benefícios deste relacionamento com Deus. O que Paulo está a desejar a Tito, mais paz sobre ti, mais prosperidade, que possas experimentar mais de Deus, desses benefícios, desse teu relacionamento com Deus. É isso que nós devemos também desejar uns aos outros. Para as nossas próprias vidas, mas também para os outros. Termino com aplicações finais. Primeiramente, para aqueles que ainda não creem, não abraçaram, não aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Tu não podes ir a Deus, não podes ir para o céu, para a presença de Deus, sem passar pelo Filho. Não há muitos caminhos que te levam a Deus. Essa é uma mentira. Só há um caminho. O caminho, Jesus Cristo. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há várias verdades neste mundo. Só há uma verdade. A verdade. É por isso que a mensagem cristã, neste ponto, ela é exclusivista. A salvação é só por meio da fé em Jesus Cristo, como teu Senhor e Salvador. Se recebes a Cristo, tens tudo. Se rejeitas a Cristo, ficas com nada. Por isso, se hoje estás a ouvir a voz de Cristo, se hoje estás a ouvir a voz de Deus, não resistas, mas tu possas vir a Cristo arrependido e crendo
E todos aqueles que vêm a Cristo não serão lançados fora. Receberás vida eterna, conforme Ele prometeu desde a eternidade. Para nós que cremos na verdade, abraçamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, depois de tudo aquilo que ouvimos, somente na introdução desta carta, nós vimos que a verdade gera piedade, que não há eleitos que não são santos. Não há eleitos que não são santos. Examina a tua vida, se estás verdadeiramente em Jesus Cristo. A tua vida tem frutos para apresentar. Outros podem ver esses bons frutos de piedade, temor a Deus na tua vida. Ele nos escolheu para darmos frutos. Não há árvores estéreis no pomar de Deus. Fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Não existe salvação se não existe santidade na tua vida. Não basta com dizeres que és filho de Deus, que amas a Deus. Os filhos de Deus, o apóstolo João diz, andam na verdade. Eles creem na verdade. Eles vivem, obedecem aos mandamentos de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a nossa identidade como eleitos, como nação santa, como povo de Deus. Nós fomos gerados pela palavra de Deus, pela palavra da verdade. E fomos gerados para viver esta verdade em amor, crescermos juntos, para boas obras. Mas para o mesmo necessitamos, cada vez mais, encher-nos da palavra. Na tua casa, ouve hinos e cânticos espirituais. No teu lar, com a tua família, tem o teu culto familiar, o teu tempo em que vocês oram juntos, em que leem a palavra de Deus juntos. Não tem que ser muito longo, mas vai alimentando a ti mesmo e à tua família com a palavra. Que os teus filhos, durante a semana, façam desenhos sobre a Bíblia. Enquanto lavas a louça, ouves sermões, mas ouve bons pregadores. Não tens que ouvir o Tiago Bugalho, porque já o ouves muitas vezes. Mas ouve bons sermões, bons pregadores. Também tudo o que acabaste de ouvir, esforça-te para aplicar a palavra durante a semana. Esforça-te para aplicar na tua vida com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. Faz isso e com o tempo ficarás irreconhecível no meio desta geração corrompida e perversa, porque se estás na verdade, a verdade te transforma e te fará irreconhecível para esta geração, mas mais parecido a Jesus Cristo. Que essa seja uma realidade nas nossas vidas. Senhor, perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós não vivemos com seriedade a nossa chamada, a nossa identidade. E, Senhor, não nos esforçamos por crescer na verdade e na aplicação, Senhor, dessa mesma verdade nas nossas vidas, Pai. Pedimos-te perdão pelo mesmo. Ajuda-nos, Senhor, a buscar e entregarmos as nossas vidas a Ti a cada dia. A buscarmos, Senhor, crescer no conhecimento da verdade e da Tua vontade, Pai. A aplicá-la às nossas vidas e a sermos cada vez mais parecidos a Jesus Cristo no meio desta geração corrompida e perversa, Pai. Para todos nós que examinemos seriamente as nossas vidas, conforme tudo aquilo que ouvimos de Ti, Pai, e que produzas, de acordo a cada coração, salvação naqueles que é necessário, santificação, piedade em todos nós, Pai, que necessitamos, Senhor, que somos Teus filhos mais e mais. No nome de Jesus. Amém.